Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira, do canal Teologizando. Nós estamos hoje no nosso quadro Pergunte ao PH e você pode enviar a sua dúvida, que nós estamos respondendo todas as terças-feiras, tá bom? Lá no nosso e-mail você pode enviar pergunteaoph@gmail.com. E eu recebi a pergunta do irmão Nilson Luca. Esse irmão aqui, eu troco ideias com ele sempre lá pelo WhatsApp. Pensa num rapaz inteligentíssimo, né? Os argumentos eu sempre ouço, né? São argumentos sempre bem embasados, coerentes. É um irmão inteligentíssimo. Ele é um ex-ateu, né? Então é bem interessante a conversa dele. Ele me enviou a seguinte dúvida. Boa tarde, irmão PH. A paz do Senhor Jesus para ti. Sou eu, Nilson Luca. Pode citar meu nome se quiser e for responder. Meu irmão, obrigado pela sua participação aqui, tá? É o seguinte, somos ensinados que devemos perdoar uns aos outros conforme Cristo nos perdoou. Certa feita eu estive em uma conversa onde basicamente surgiu a seguinte ponderação. Cristo nos perdoou após nos arrependermos e crermos no Evangelho. Pois bem, seria justo tomar essa medida de perdão para nossas vidas? Digo, perdoar as pessoas após haver arrependimento das mesmas? Ou devemos perdoá-las antes de haver qualquer tipo de arrependimento? Gostaria de saber sua opinião sobre o assunto. Um abraço. Meu irmão, eu me familiarizo com essa primeira opinião aqui, tá bom? Perdoar as pessoas após haver arrependimento das mesmas, né? Veja bem, eu vou destacar um assunto extremamente complexo, espinhoso, delicado, tá bom? Tratar sobre a questão entre um homem e uma mulher que são casados e um deles comete um adultério, né? E o cônjuge passa a ter conhecimento do ocorrido, né? E é necessário a pessoa que deslizou e pecou, né? A parte, digamos, culpada, né? De toda essa história, ela deve de se arrepender e chegar para o cônjuge, né? A parte, digamos, inocente, né? E confessar as suas mazelas, procurar o perdão e empregar todo o esforço possível para ter de volta o perdão da parte inocente, tá? Empregar todo esforço, toda energia para ter de volta a confiança, o perdão, né? O Evangelho ensina isso, perdão. O Evangelho ensina a reconciliação, não tem como fugir, seja qual for qualquer tipo de pecado. Se você não libera perdão para um adultério, para uma traição, você não entendeu o Evangelho, tá bom? Ok? Você não entendeu o Evangelho. É preciso liberar perdão sempre. Ou caso contrário, você vai colocar o adultério, a traição, né, numa categoria de pecados como pecados imperdoáveis. E nós sabemos perfeitamente que o pecado imperdoável não é o adultério. Tá? Então, aí alguém pode dizer, eu até perdoo, mas conviver junto eu não convivo mais. Bom, eu acho que é hipocrisia da tua parte, meu irmão ou minha irmã. Como eu disse, é um assunto delicado, mas é preciso falar a verdade. Tá bom? É preciso eu falar a verdade aqui. Eu acho hipocrisia. Porque quando alguém libera o perdão, automaticamente a reconciliação vai vir à tona. Eu perdoo, mas eu não convivo mais junto. Né? Eu acho que é muito difícil. Porque uma pessoa que libera perdão, a reconciliação vem logo em seguida e automaticamente o divórcio nem pensar vai passar na cabeça da parte inocente. Você sabia disso? Quando se libera o perdão, tem a reconciliação, o divórcio é completamente esquecido. Eu perdoo, mas eu sempre lanço em rosto. Mais uma vez, a hipocrisia. Você não liberou perdão.
É claro, você pode dizer eu perdoo com os lábios, com a boca, mas o coração não perdoa de fato. Porque se perdoa, mas não quer conviver, ou se perdoa, mas sempre lança em rosto, desconhece o que Deus diz em sua palavra, por exemplo, em Jeremias capítulo 31, verso de número 34, quando o próprio Deus diz assim: porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Perdão é isso, perdão é esquecimento. Perdão é não lançar mais em rosto os seus pecados. Tá? E é interessante porque lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versos de números 3 ao 5, Jesus está conversando com os apóstolos e Jesus vai dizer, olha que texto fantástico, extraordinário. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Olha, deixa eu te dizer um negócio, meu irmão. Você considera o seu cônjuge como irmão ou como irmã em Cristo? Você sabe que antes dele ser seu cônjuge, ele é seu irmão e sua irmã. Tá bom? Então, a não ser que você diga, não, o meu marido, a minha esposa, ela não é meu irmão, não é minha irmã, é meu cônjuge. Daí é outra ideia, que não está em harmonia com a Bíblia. Porque o seu cônjuge é seu irmão e a sua irmã. Então ele se enquadra aqui também em Lucas 17, verso 3. Se teu irmão pecar contra ti, ora, ele não cometeu um adultério, ele não traiu a tua confiança, entre outras coisas, mas ele está arrependido. Todo homem é falível. Ele está arrependido e ele está buscando socorro, perdão e reconciliação. Então, Jesus diz assim, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Percebe, meu irmão Nilson Luca, que o texto está dizendo que é necessário haver arrependimento para liberar perdão. Há cônjuges que são orgulhosos, que pecam e, além disso, são orgulhosos e não reconhecem. Isso evidencia um coração não regenerado, não nascido em Deus. E aí o texto continua, no verso 4. E se pecar contra ti, olha que interessante, 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, o que você deve fazer? Perdoa-lhe. Ah, meu Deus do céu, isso é evangelho. Evangelho não é vida fácil para ninguém. Você quer um cristianismo bíblico? Aquele cristianismo parecido com Cristo? Aquele cristianismo parecido com Jesus? É exatamente isso. Ele vai pecar contra ti 7 vezes ao dia, verso 4. E ele vai vir às 7 vezes e você vai dizer, eu te perdoo. Se ele se arrependeu, você deve... É claro que o número 7 aqui é um número simbólico, não significa literalmente que ele pode pecar 7 vezes. Ele pode pecar menos ou pode pecar até mais. O número 7 indica completude, indica totalidade, perfeição. Ou seja, não significa literalmente 7 vezes, mas ele pode pecar muito mais vezes num dia contra você. E o que você deve fazer? Jesus disse, se ele se arrependeu e pede perdão, perdoa-lhe. Aí o verso 5, que é o problema de todo ser humano, o problema de todo crente. O verso 5, os apóstolos dizem, Senhor, acrescenta-nos a nossa fé. Esse é o nosso problema, falta de fé. Você não libera perdão? Você não quer reconciliação? O problema está no seu coração, então. Então, o que você deve fazer? É difícil? É muito difícil, PH. Eu não estou dizendo que não é. Aí você deve fazer como os apóstolos. Ore a Deus suplicando a graça para perdoar, dizendo, Senhor, acrescenta a minha fé. Eu não consigo, eu não quero, eu não tenho forças, mas a tua graça pode me ajudar nesse sentido. Em muitos sentidos ela me ajuda, mas já que estamos falando desse, me ajuda, Senhor. Acrescenta a minha fé. Ora, os apóstolos pediram, você é melhor do que os apóstolos? Ore a Deus, meu irmão, minha irmã, suplicando, assim como os apóstolos suplicaram. Nós precisamos de fé, porque o coração é duro para liberar perdão. Curiosamente, se voltarmos ao Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, né? Você percebe que, na sequência, o capítulo 19
Jesus vai tratar toda aquela passagem polêmica acerca do divórcio, lembra? Que eu não vou entrar nesse detalhe. Mas o problema é que as pessoas focalizam apenas o capítulo 19 para falar sobre divórcio, novo casamento, é permitido, a Bíblia permite ou não permite? Essa não é a questão. Mas as pessoas desconsideram o contexto anterior, que é exatamente o contexto próximo. Nos versos anteriores, capítulo 18, versos de números 21 e 22, Pedro disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Aí Jesus diz no verso de número 22, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Percebe lá que o número 7 não indica literalmente, porque aqui Jesus vai dizer muito mais, né, que o perdão cristão deve liberar muito mais vezes. Ele diz, não, até 70 vezes 7. E depois Jesus narra uma parábola bem interessante sobre perdão, sobre ser misericordioso, compassivo, dos versos 23 ao 35, leia depois. E na sequência entra o capítulo 19, falando sobre o debate de Jesus e dos fariseus acerca do divórcio e recasamento. Mas percebe que as pessoas pulam o capítulo 18 e focalizam apenas o capítulo 19. Vão falar sobre divórcio e novo casamento. Qual que vem o texto em mente? Mateus 19. Mas e o capítulo 18? Perdão. A tônica do evangelho é perdão, é reconciliação. Você precisa saber perdoar. As pessoas hoje, principalmente o evangelho falso de muitas igrejas, houve traição, houve adultério, eles já vão correndo para um tribunal civil diante do juiz. Vamos resolver a papelada e divórcio, pronto, e acabou. Você sabia que você peca? Inclusive você, pastor, se algum pastor me escuta agora e me assiste, você sabia que você como pastor peca? A sua igreja, de modo geral, toda ela peca. Porque é negligente quanto a esse assunto. Se houve traição na sua igreja, pastor e toda a igreja local, você deve de entrar, empregar todo esforço, toda energia, a igreja como um todo, para trabalhar nessa questão do divórcio, da traição, do adultério. Você deve de aconselhar o casal, a igreja deve trabalhar. Vocês não podem cometer um adultério, houve traição, vamos correr para um tribunal civil. Você deve, primeiramente, Paulo diz, resolver essas coisas no tribunal eclesiástico. Deve de trabalhar tudo no julgamento eclesiástico. E Paulo discorre lá em 1 Coríntios capítulo 6. A igreja deve julgar os casos. Você vai diante de um juiz e trabalhar essas questões. Você não tem igreja? Trabalhe no tribunal eclesiástico para sanar essas coisas, para tentar buscar perdão e reconciliação. O evangelho sempre ensina perdão. Se você não conhece o perdão dentro do casamento, você não conheceu o evangelho ainda. Percebe? Então entenda isso. Se o cônjuge culpado não reconhece, não quer reconhecer os pecados, não busca perdão, não emprega todo esforço para ter a reconciliação e a confiança de volta do cônjuge inocente, isso é evidente que ele é um não cristão. E aí, a disciplina de Mateus capítulo 18 pode ser aplicada, ok, e você pode considerá-lo como gentio e publicano. E é claro, você pode, né, recorrer, infelizmente, em última instância, ao tribunal civil. Porque ele é um gentio, é um publicano, ele é um não cristão, porque ele não reconheceu os seus pecados. Tá bom? Essa é a minha palavra. Precisamos liberar perdão para as pessoas quando arrependidas. Tá bom? Não esqueça de deixar o seu like. Abraço, meus irmãos.